Céu para a glória de Jesus Cristo. Meus irmãos, quem aqui de vocês tem ouvido o programa Voz da Libertação? Não, eu perguntei quem tem ouvido o programa Voz da Libertação. Porque escutar, muita gente escuta. Liga o rádio lá 24 horas, lá está glória a Deus, aleluia, Jesus manda poder. Aí vem a mensagem, Senhor, repreende mesmo ali, castiga aquele que o Senhor recebe como filho. Aí então, às vezes você liga o seu rádio e fica lá somente o barulho em casa, né? Agora ouvir é aquele que liga o seu rádio, senta perto dele, ou então pega aquele alquimenozinho, coloca o fone no ouvido e está ali ouvindo. Está dando atenção ao que se fala na casa de Deus. Ao que o Espírito... O nome de bastardo, essa é uma linguagem que está no dicionário Aurélio. Está aí para quem quiser ver. Chama-se bastardo, filho sem pai. Não é que ele não tem um pai. É porque o pai dele então pôs ele no mundo e desapareceu na vida. Entendeu? Então ele dá esse nome, bastardo. Se não sois filhos, então sois bastardo, porque está sem correção, diz o Senhor. Mas graças a Deus que Deus ainda corrige nessa igreja, viu? Ele corrige e corrige duro mesmo, aleluia. Porque ele quer ver esse povo aqui chegar um dia lá no céu para a glória de Jesus Cristo. Meus irmãos, quem aqui de vocês tem ouvido o programa Voz da Libertação? Não, eu perguntei quem tem ouvido o programa Voz da Libertação. Porque escutar, muita gente escuta. Liga o rádio lá 24 horas, lá está glória a Deus, aleluia, Jesus manda poder. Aí vem a mensagem, Senhor, repreende mesmo ali, castiga aquele que o Senhor recebe como filho. Aí então, às vezes você liga o seu rádio e fica lá somente o barulho em casa, né? Agora ouvir é aquele que liga o seu rádio, senta perto dele, ou então pega aquele alquimenozinho, coloca o fone no ouvido e está ali ouvindo. Está dando atenção ao que se fala na casa de Deus, ao que o Espírito Santo está falando. Então ouvir e escutar é diferente. Alguém diz, irmão, você escutou aquele estrondo que deu lá embaixo, perto do Campo Santana? Ah, escutei. O que era aquilo? Bom, eu não sei não, só escutei só, né? Alguém diz, você ouviu? Bom, eu ouvi porque eu passei lá e vi realmente que foi um fato real. Eu ouvi esse caso mesmo. Posso dizer que eu ouvi. Então escutar e ouvir é diferente. O Espírito Santo fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É para ouvir o que ele diz, viu? Então, meus irmãos, eu quero fazer um pedido a vocês nessa tarde. Quem ama a obra de Deus mais do que tudo nesta vida aí? Está ouvindo, Satanás? Você está lutando no lar desse homem, na vida desse rapaz. Está ouvindo, diabo? Em nome do Senhor Jesus vai cessar. Porque eles vão fazer a campanha Deus resolve tudo. Está ouvindo, diabo? Você que está lutando tanto para matar essa mulher. Está ouvindo, demônio, em nome de Jesus? Ela vai fazer essa campanha Deus resolve tudo. E a unção que está nessa campanha aqui vai a tocar na vida sua, diabo. E você vai deixar ela em paz para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Amém. Olha aqui. A sua libertação está nessa campanha. Essa campanha de Deus. A senhora pode voltar e sentar no seu lugar. Que antes da senhora sentar no seu lugar, a senhora vai receber uma bênção de Deus. Senta lá. Fica de pé. Eu quero entregar essa campanha na mão de vocês aqui. Dá para os obreiros aí, irmão. Outra, eu não sei como é lá dentro. Nunca entrei. Agora eu pergunto, qual é a outra igreja que faz campanha de 7 dias de doutrina? Qual é a outra igreja que faz campanha de 7 dias de jejum aí? Me mostre uma pelo menos. Vocês conhecem alguma, meus irmãos? Hein? Existe alguma igreja que faz campanha de doutrina, faz campanha de jejum 7 dias com o povo na igreja? Vocês não conhecem nenhuma? Eu só conheço a Deus e amor. Existe outra além dessa? Então você está jogando a bênção fora, você que não quer fazer a campanha. Porque um privilégio desse, olha irmãos, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Quem aqui, irmãos, já foi presidiário e aceitou Jesus lá na prisão? Quem aqui já foi presidiário aí? Tem alguém aqui? Não tem nenhuma pessoa nessa tarde aqui que já foi presidiário? Não tem? Não sei se eu estou aqui ou se eu estou no céu com Jesus. Viu? Porque meu desejo é partir e estar com o Senhor. É muito melhor do que estar aqui nessa vida. Mas todavia, não se faça a nossa vontade, mas a daquele que reina para sempre, né? São Mateus capítulo 25. O sermão profético continua a parábola das 5 virgens. Hein? Ótimo. É bom despertar a atenção de vocês, né? O sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas.
As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Amém. Aí vem o esposo. Vamos sair ao seu encontro, né? Grita comigo assim: meu Deus, meu Deus, meu Deus, aqui estou, na sua presença. Fale agora, Senhor, ao meu coração, através da sua palavra. Aleluia. Irmãos, você que tem o seu lugar, assenta um instante mais, por favor. Eu gostaria de ouvir aqui aquela trovoada de palmas para Jesus, viu? Amém. Irmãos na livraria, agora vamos parar aí agora, porque agora vamos ler a Bíblia. Tá, irmão? Vocês estão na fila, me perdoem, tá? Mas, por favor, retirem-se da fila, ocupem os lugarzinhos que vocês encontrarem. Depois vocês vão procurar a carteira de vocês essa semana aí, viu? Você que tem o seu comprovante, toma a ceia com ele, porque, olha, agora vamos pregar a palavra. Tá certo, irmão na livraria? Vamos parar agora. Os irmãos me ouviram na livraria, hein? Me escutaram aí, irmãos? Me escutaram ou me ouviram? Ouviram? Então, amém. Os irmãos, ocupem o lugar, as dependências que tiverem aí. E vamos então ouvir a palavra do Senhor. Porque senão nós vamos falar ao ar aqui e ninguém nos ouvirá, não é? Meus irmãos, por favor, prestem muita atenção. É muito importante, meus irmãos, é muito importante nós ouvirmos o que o Espírito Santo fala na igreja. Irmãos, a Bíblia está dizendo aqui: e à meia-noite ouviu-se um clamor dizendo: aí vem o esposo. Irmãos, a meia-noite na Bíblia não significa que vai ser na hora que o relógio da meia-noite, não, viu? Não se engane. Porque todos os dias e todas as noites você encontra com meia-noite, ela passa, o dia entra e vai embora. A meia-noite que a Bíblia fala que não se refere-se ao relógio do homem. Aqui está falando da hora das trevas que há de vir sobre o mundo inteiro. Quando Satanás, irmãos, estiver para tomar posse de todas as autoridades dessa terra, porque ainda existe um que retém ele, resiste ele, que é o Espírito Santo, até que o Espírito Santo saia. Na hora que o Espírito Santo ir embora daqui é justamente quando o ciclo do relógio vai fechar em meia-noite. Aí nesse momento aí no relógio de Deus da meia-noite, a igreja vai embora e as trevas caem sobre toda a face do abismo. Então não é o relógio do homem, não é o relógio que você usa que a Bíblia fala, não. Está falando em circunstâncias proféticas. E à meia-noite ouviu-se um clamor dizendo: aí vem o esposo. Eu quero que vocês entendam a palavra aí. Porque quando você fala assim: ô minha esposa, onde está a minha Bíblia que eu deixei aqui? Ela diz: está aí em cima do criado. Porque está bem perto. Ah, está lá na igreja, eu deixei lá. Já está um lugar mais distante. Aí é porque está bem pertinho. E aqui está dizendo: à meia-noite ouviu-se um clamor dizendo: aí vem. Está perto. Não demora. Está chegando. A qualquer momento vai acontecer. Aí vem ele, diz a Bíblia. Aí vem o esposo. A Bíblia nos revela, meus irmãos, sobre 10 virgens. A circunstância que a Bíblia está falando é a representação de todos os crentes que estão na igreja. Eu quero contar para vocês aqui, primeiramente, uma parábola que Jesus falou e depois nós vamos chegar aqui. O Senhor, uma certa feita, conversando com aqueles que o ouviam, ele diz que aquele que ouve a sua palavra e pratica ela, é semelhante ao homem prudente que edificou uma casa sobre uma rocha. E aquele que ouve a palavra dele e não pratica, é semelhante ao homem imprudente que construiu uma casa sobre areia. E então acontece que, passando os tempos, veio sobre aquela casa que estava edificada sobre a rocha um grande temporal. Ali foi um vento muito forte, assoprou contra aquela casa. O vento foi embora e a casa ficou intacta. Veio aquele grande temporal de chuva, enxurradas fortes, bateram com violência, a casa estava firme.
A terra tremeu, sacudiu lá e foi aqui. A terra não mexeu com aquela casa porque ela estava sobre a rocha. E então aquela casa prevaleceu aos ventos, às chuvas, à tempestade, a todos os tipos de lutas e provações que caiu sobre ela. Ela permaneceu firme porque ela tinha fundamentos, tinha alicerces. Estava sobre a rocha o alicerce, estava firme. A Bíblia revela que a mesma luta que aconteceu naquela casa sobre a rocha veio naquela outra que estava sobre a areia. Vocês aqui já experimentaram, talvez, esta parábola cumprir na sua vida? Porque você edificou uma casa que não tinha fundamentos, não tinha alicerce sobre a terra, e veio a chuva, bateu os ventos e a sua casa caiu e quase matou você. E aí está a palavra cumprindo-se. Só que o Senhor Jesus fala, não é no sentido físico, não é no sentido físico, não é no sentido material. Ele está falando que dentro da igreja existe 50% dos crentes que ouvem a palavra dele e pratica. E são esses aí que estão edificando a vida deles sobre a rocha que é Cristo. Estão fundamentados na palavra, estão edificados na palavra e não se movem porque estão na palavra de Deus. E a mesma coisa sucede com aqueles irmãos que ouvem a palavra e não praticam. São aqueles crentes que estão dentro da igreja ouvindo a palavra todos os dias e não está nem aí com nada. Para ele tanto faz como tanto fez. Vamos buscar a Deus, irmão, vamos! Quando chega na hora, cadê aquele irmão? Ah, irmão, eu estava com dor de barriga e não vim. Ah, eu tive um problema lá em casa, meu vizinho chegou e não teve condição. Tem sempre uma desculpa satisfatória. E ele nunca está presente. Ah, minha telha caiu em casa, tive que consertar. Ah, minha porta quebrou, tive que consertar. Mas e a oração, irmão? E a oração que é o principal para você edificar a sua vida espiritual? Quantos aqui que têm experimentado provas na vida dele estão firmes aí com Jesus? Passa um ano ele está firme, passa 2 está firme, passa 3 ele não se move. Ele está com a casa dele na rocha que é Cristo. Vocês são testemunha do cumprimento desta palavra. Quantas pessoas que já passaram nesta igreja desde a fundação? São milhares de milhares, meus irmãos. E onde estão eles? Alguns estão firmes e os outros? A casa estava na terra. Veio a luta sobre a vida dele. Ele não resistiu. O Senhor uma vez fez uma parábola semelhante a esta aqui. Sobre a parábola do semeador. Diz que um certo homem saiu com sua bolsa de sementes e foi semear a sua semente. E ele passando, irmãos, ele jogou a sua semente. Houve uma parte da semente que caiu na beira do caminho. Aquelas aves que viram a semente caindo na beira do caminho, já voaram ali e pegaram a semente e comeram na mesma hora a semente. Outra semente caiu, meus irmãos, em cima das pedras. E de repente veio aquela chuvazinha leve, aquele grãozinho de poeira caiu por ali. Ela começou a nascer, mas como estava sobre uma pedra, não tinha onde as raízes aprofundarem. Então veio o sol, bateu sobre ela, ela morreu. Outra semente caiu entre os espinhos. E ali ela começou a crescer, com luta, aquela semente brotou, foi crescendo, crescendo. E quando começou a chegar a época de ela frutificar, os espinhos estavam tão fortes que sufocaram ela. E ela não teve condição de produzir frutos e também morreu. E houve a outra, diz a Bíblia, que caiu numa terra boa. E aquela que caiu na terra boa, diz que cada semente produziu 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Cada semente que caiu na terra boa produziu 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1 a semente que caiu na terra boa. Ela foi produtiva. O que isto significa? Significa que o semeador é aquele que prega a palavra e está levando a semente do evangelho. E aqueles que estão na beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra e recebem com alegria. Mas logo que saem da igreja, aí as aves de rapina são aqueles crentes mundanos, são aquelas pessoas que não querem ver o irmão, a irmã na igreja. Jesus chama eles de ave de rapina, chama eles de urubu, de corvo, que comem coisas pútrefas. Então Jesus chama esse tipo de pessoa desse nível. Eles vão lá no coração da pessoa e dizem, olha, não fica na igreja não, larga a mão de ser bobo, sai daí, você vai deixar de usar aquela calça comprida para ser crente, você vai tomar cervejinha comigo só para estar no meio dos crentes. E aí então tira a semente do coração daquele homem. Essa aí é o que caiu na beira do caminho, recebeu com alegria, mas aí as aves vieram e tiraram tudo do coração dele, comeram a semente, voltou para o mundo. Aquele que caiu sobre a pedra,
São aqueles irmãos que ouvem a palavra com alegria. Oh, meu Deus, que coisa linda que Jesus falou comigo. Eu vou voltar nessa igreja outra vez. E vem hoje. E vem amanhã. E o coração está cheio de alegria. Mas no dia que chega a primeira prova na vida dele, ele diz, eu não vou ficar aqui não, porque eu estava lá na igreja católica, estava melhor, eu não tinha passando luta, agora eu vim para cá pensando que ia melhorar, minha vida piorou, eu vou sair daqui. A primeira prova, ele morreu espiritualmente e não suportou. A primeira prova ele não suportou, não aguentou, irmão. Depois tem aquela semente que caiu lá no meio dos espinheiros. São aqueles irmãos que recebem o evangelho e a sua família é um espinho na vida dele. O seu lar é um espinho na vida espiritual dele. E ele tenta seguir a Deus aqui, o espinho aperta dali. Ele tenta de cá, o espinho aperta de cá. E quando chega na época que vai chegando o batismo, está quase chegando, meu Deus, eu preciso cumprir sua justiça. E de repente a situação aperta de tal maneira que ele fala, olha, sabe uma coisa? Eu vou desistir de tudo. Para mim chega, eu não quero mais saber de nada. Para mim chega, porque que Deus nem existe, Deus não me ajuda. Morreu, o espinho sufocou. Outras vezes, diz a Bíblia em São Lucas 21:34, que são os cuidados da vida. As coisas materiais cercam de tal maneira a pessoa que ele então deixa-se sufocar por estas coisas. E acaba morrendo espiritualmente. E a boa semente? Aquele grãozinho caiu naquela terra boa, lá naquele cantinho lá do coração do homem, né? Que esse terreno, tudo que você ouviu, eles chamam-se o coração do homem, viu? Então aquela semente caiu lá no cantinho do coração, lá que aquela terra estava boa, estava macia, estava fértil, um coração piedoso, desejoso de salvação. Quando caiu a semente ali, ela não demorou nada, já começou a brotar imediatamente. Ela brotou em lágrimas, em jejum, em oração, buscando, chorando, correndo atrás. Aleluia! Então, irmãos, esse coração piedoso que a semente cai e começa a frutificar, a 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, é aquele crente que recebe Jesus e diz, ó Jesus, eu não quero o Senhor só para mim não, eu vou dar o Senhor para o meu vizinho, eu vou dar para o meu pai e para minha mãe, eu vou dar para o meu colega de trabalho, eu vou frutificar para o Senhor, eu vou dar 100, eu vou dar 60, eu vou dar 30 pelo menos, mas ele frutifica para Deus, aleluia, ele dá frutos para Deus. Então, irmãos, aqui nós vemos o exemplo do cristão na igreja. O cristão que é prudente é aquele que não é prudente, é louco, diz a Bíblia, chama ele de doido. Aqui a Bíblia está dizendo aqui que existe 50% dos crentes que buscam realmente a salvação. Enquanto 50% só faz barulho. É que nem chega aí com um monte de lata e começa pá, 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 e barulho, 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 mas não serve para nada, só faz barulho. É que nem um sino que você bate nele, mas não ecoa, não ecoa, a não ser aquele barulho seco dele. Então, irmão, 50% dos crentes estão aí vazios do Espírito Santo. Esse pouquinho que goteja na sua vida aí, você tem chance de buscar, porque diz a Bíblia que a mulher sunamita, ela pediu, através do profeta Eliseu, a ressurreição do filho, e Deus deu. Aquela mulher que estava lá, que o seu marido tinha morrido também, aconteceu que ela suplicou ao homem de Deus, a minha casa tudo acabou, eu estou endividada, o credor veio buscar meu filho para vender, e eu já não tenho mais a quem recorrer. Ele disse, mulher, o que é que você tem na sua casa? A tua serva não tem nada senão um pouquinho de azeite na botija. Ela revelou a sinceridade dela. Ela estava vazia do Espírito Santo. A tua serva não tem nada. Eu estou vazia do Espírito de Deus. As minhas forças se acabaram. O credor chegou e diz, olha, eu vou levar teus filhos, eu vou vender. Quem é o credor? O credor é o diabo que está cobrando você dia e noite. Ele quer tomar tudo quanto você tem. Mas Jesus pagou tudo. Você não deve mais nada. Por isso você não pode desistir. Não pode desistir, diz a Bíblia. Aí então ela revelou, a tua serva não tem nada senão um pouquinho de azeite na botija. Isso aí é o bastante para Deus, irmãos. Isso é o bastante para Deus. Um pouquinho é o suficiente. Pois Jesus, para multiplicar, ele precisou apenas de 2 peixinhos e 5 pães. Cerca de 15 mil pessoas comeram, encheu a barriga, saciou, sobrou 12 cestos cheios. Ele quer multiplicar o pouco que você tem. Jesus quer multiplicar um pouquinho. Irmãos, me aponte uma pessoa aqui que não está sentindo o vazio do Espírito Santo. Me aponte um. Me aponte um aí que está cheio do Espírito Santo. Me aponte um que está cheio. Me aponte um aqui no meio dessa multidão que pode dizer, eu estou cheio do Espírito do Senhor. Me aponte aqui qual aqui que não está vazio do Espírito Santo. Você tem um pouquinho que nem aquela viúva lá. Tem um pouquinho na sua vida.
Mas presbítero, por que um pouquinho só? Porque não estamos buscando, meus irmãos. Porque não estamos buscando. Nós estamos acostumados aqui, vir na igreja, é palma, glória a Deus, e pula, sacode aqui, dá glória, aleluia. Mas você tem que entender que você tem que buscar. Você tem que buscar enquanto você pode achar, diz a Bíblia. Enquanto pode achar, diz a Bíblia. Buscar a Deus é mandamento do Senhor, irmão. E a coisa mais horrível é uma pessoa ser louca. Lugar de louco é no sanatório. E a Bíblia diz: loucos são imprudentes, são virgens loucas, porque não têm buscado o Espírito Santo. O tempo está acabando. Todas as virgens saíram ao encontro do esposo, saíram. Foram elas, cada uma com suas lâmpadas, porque naquela época era o costume deles lá. Quando saía à noite ao encontro do esposo, levava a lamparina acesa, né? E se não tivesse azeite ou querosene, meu amigo, ia acabar apagando. E quem já morou em casinha aí no morro aí, lá no interior, que nem eu morava na roça por lá, que não tinha luz lá em cima, tinha que ter uma lamparina. Tinha ou não tinha? E quando faltasse a querosene, o que acontecia? Hein? E é gostoso ficar nas trevas? Deus me livre da escuridão. Eu prefiro ficar na luz com Jesus Cristo, viu? Aleluia. Eu prefiro ficar na luz com o meu Jesus. Glória a Deus. Então você tem esta experiência. Então a ordem foi esta: ao sair ao encontro do esposo, as prudentes, que são aqueles que estão na igreja, que ouvem a palavra e têm temor e põem em prática. A Bíblia está me mandando buscar o Espírito Santo, eu vou buscar. A Bíblia está mandando eu apartar do mal, eu vou me apartar. A Bíblia está mandando eu consagrar minha vida para Deus, eu vou me consagrar, eu vou me santificar. Eu vou cuidar da minha vida com Jesus, porque Deus está mandando aqui, a palavra é para mim. Então você vai obedecer. Agora tem aquele outro que diz: eu trabalho aqui dentro, eu estou todo dia na casa de Deus, está aqui todo dia, mas nunca presta um culto a Deus. Entra semana e sai mês, entra mês terminando, você não prestou um culto pelo menos. Você está vazio, é saco furado a sua vida. Está vazio do Espírito Santo, é saco furado a tua vida. Coloca em cima e vaza embaixo. Porque vocês acham que surgem tantas contendas e meninices dentro da igreja? Isso aconteceu no passado, irmão? Aconteceu lá na igreja de Corinto, diz a Bíblia. Capítulo 11, a partir do versículo 17, 1 Coríntios. É importante que haja entre vós dissensão, para que se manifestem aqueles que são fiéis. Por que há dissensão na igreja? Porque existem os crentes carnais. E quem são os crentes carnais? São aqueles que o diabo movimenta eles aonde quer. Por quê? Porque eles são carnais. O diabo vai mexendo com eles para cá, coloca na frente daquele, coloca aqui, coloca ali, para ser tropeço na vida dos irmãos. Chega um dia, meus irmãos, que vai cumprir na vida dos irmãos aquilo que João Batista profetizou: o machado está posto na raiz das árvores. Machado que a Bíblia fala é a palavra de Deus. Deus quer te cortar? A resposta é simples: não. Então por que isso vai acontecer? Porque você é o culpado. O errado é você, não é Deus. Você tem que entender que Deus é sempre certo. A Bíblia fala em Romanos 3:3: sempre seja Deus verdadeiro, é o suficiente. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem errado diante dele. Deus é verdadeiro, é o que importa, meus irmãos. É o que importa, é que Deus é verdadeiro. Agora imagine minha irmã está aqui 10, 15, 20 anos na igreja, né? Se acostumou a servir Jesus, não examina mais a Bíblia, porque eu já sou crente, já sou salvo, não examina mais a Bíblia. Está vazio do poder de Deus, porque já não ora mais, não fala mais com Deus. Está aí na igreja, todo mundo te conhece como aquela crente. Aquela irmã eu conheço, ela é crente da igreja, mas é uma crente que não ora, é uma crente que não busca Deus, é uma crente que fala mal daquele e fala mal daquele outro, é um crente mundano, falador, linguarudo, porque está cheio de crente dessa natureza. Não é só aqui não, no mundo inteiro está cheio. Não é só Deus e amor não, é o mundo inteiro está cheio. E a Bíblia que nós pregamos aqui é a mesma que se prega no Japão. A palavra é a mesma. A palavra de Deus é uma só. Então o que acontece? Acontece que isso aí chama-se imprudência, meus irmãos. É tempo de buscar o Espírito Santo enquanto estamos achando. O Espírito Santo é uma fonte de azeite que um dia vai se esgotar. Esta fonte um dia vai se esgotar. A Bíblia diz aqui em Romanos que no tempo que os gentios forem completados, ou seja, no período que completar o tempo dos gentios, aí então a fonte do Espírito Santo cessou. Aí o Espírito Santo vai ser direcionado somente a uma outra parte, que é Israel.
E os gentios, que são todas as outras nações que não são judaicas? E eles? Eles nunca mais verão o Espírito Santo sobre eles. A igreja de Jesus terá exceção, que o Espírito Santo está nela. Em que parte o Espírito Santo está? Um pouquinho na vida de cada um de vocês. Um pouquinho na vida de cada um. Uns têm mais, outros têm menos. De acordo com que você busca, você recebe. Se você busca mais, mais você recebe. Se você busca menos, menos você tem. Se você não busca nada, você não tem nada. É que buscando que você alcança, é pedindo que você recebe. Aleluia! A hora mais difícil, meus irmãos, a hora mais difícil da situação é que quando já estava findando a jornada completa da igreja aqui na terra. A Bíblia revela que ouviu-se um clamor dizendo: aí vem o esposo. Então todas as 10 virgens da igreja numa hora tão perigosa como esta. Que sono tão perigoso é esse que caiu sobre a igreja numa hora tão difícil como a que nós vivemos? Esse sono aí não pode acontecer, e a Bíblia revela. Que sono espiritual é esse que está caindo na igreja numa hora tão perigosa como esta? Que sono tão perigoso é esse que caiu sobre a igreja numa hora tão difícil como a que nós vivemos? Esse sono aí não pode acontecer, e a Bíblia revela aqui claramente que a igreja de Jesus Cristo está cochilando e está dormindo espiritualmente. Está escrito aqui, ó, na palavra de Deus. Você pode dizer: irmão, eu não estou dormindo não. E por que você está vazio do Espírito Santo então? Se você não está dormindo espiritualmente, por que você sente vazio? Por que a sua carne tantas vezes opera na sua vida no lugar do Espírito? Isso é prova que você está cochilando espiritualmente. Aí então, irmão, o que vai acontecer? Aqui nesse período aqui, a Bíblia revela que Deus vai sacudir a igreja. Deus vai dar um avivamento final para despertar a igreja antes que seja tarde demais. Já era quase meia-noite. A igreja estava cochilando, irmão, dormindo. E quando chegou meia-noite, aí ouviu-se aquele clamor: aí vem o esposo, saí ao encontro. Porque antes do clamor a igreja estava... Antes do clamor a igreja estava cochilando. Permita a Deus que esse clamor se cumpra logo, irmãos. Porque senão nenhuma carne se salvaria, diz a Bíblia, viu? Se não fosse por causa dos escolhidos, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, o Senhor então prometeu abreviar aqueles dias. Então a Bíblia revela que antes da meia-noite, a igreja estava cochilando, dormindo. Quantos crentes aqui querem uma bênção na mão de Deus? Era uma bênção, irmão. Você pode olhar para você. Volte aí o tempo que você chegou nessa igreja aqui, ou naquela igreja que você chegou pela primeira vez. Lembra do dia que você teve o seu encontro com Jesus? Como era a sua vida? Lembra aí? Lembra, irmão, lembra? Porque aqui dentro da igreja, na hora do culto, você vê crente dormindo aí dentro da igreja. Está dormindo, irmão. Mas que isso, irmão? Dormindo por quê? Porque estão vazios. A Bíblia está se cumprindo diante dos nossos olhos, meus irmãos. Agora, quando chegar a meia-noite, já tiver aí a hora das trevas mais terríveis, aí então Deus vai dar um despertamento final. Igreja, acorde, acorde, acorde! Desperta, tu que dormes! Aí vai ouvir o clamor de Efésios 5,14: desperta, tu que dormes, levanta-te! Aí então todas vão se levantar correndo, né? Aquelas que buscou bastante do Espírito estão ali, mas cochilou também, faltou vigilância. Não era para dormir. Pegaram as lâmpadas, as 5 prudentes, as 5 loucas, vamos ao encontro do esposo. De repente, quando as lâmpadas das loucas estavam apagando, viraram para as prudentes e falaram: olha, a nossa lâmpada já está apagando, então queria que você desse um pouquinho do seu azeite aí, porque o negócio ficou sério aqui, hein? Se nós prosseguirmos mais desse jeito, vai apagar e vamos ficar na escuridão que está tão grande. E agora, o que nós vamos fazer? As prudentes olharam e disseram: olha, tem um problema. Para nós darmos a vocês não é possível não, porque vai faltar para vocês e para nós. Então eu não vou dar do meu. A outra disse: eu também não dou. E a outra repetiu: eu não vou dar também. As outras disseram: eu também não vou dar. Então o que nós vamos fazer? Volta lá onde vocês estavam e procura para comprar. Volta lá. Quem sabe vocês acham para comprar? As loucas viraram as costas, saiu correndo: vamos comprar azeite, vamos comprar, vamos comprar. Já estava tão pertinho da porta, mas tiveram que voltar. Estava alguns passos mais, a porta estava logo ali. Logo ali, ali está a porta, aí está ela.
sombra voltaram pela loucura delas para procurar azeite. Meus irmãos, e diz a Bíblia que quando elas voltaram, diz que abriu-se a porta. O esposo abriu a porta, as prudentes entraram e ele fechou a porta. Passaram-se algum tempo mais. Alguém batia na porta. Senhor, abre-nos a porta. Senhor, abre a porta, Senhor, nós chegamos. Quem está gritando lá fora? Parece que tem alguém chamando lá fora, Senhor. Senhor, abre a porta, Senhor, quem está aí? Senhor, somos nós, nós quem? Eu sou aquele irmão que estava na igreja lá, Senhor. Eu orei tantas vezes no teu nome, eu expulsei demônio, o capeta caiu, confessou a derrota. Eu profetizei no teu nome, eu curei doente no teu nome. Você fez tudo isso? Apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês, porque vocês praticaram a iniquidade. Apartai-vos de mim agora. Palavra dura, irmão. A Bíblia diz lá em Apocalipse 3, versículo 8, que a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Meus irmãos, olhe para você. O Espírito Santo ainda está na sua vida. Está, irmão. Leve em sério essa palavra. Ninguém está brincando aqui não, irmão. Isso aqui não é brincadeira, não. O Espírito Santo ainda está na sua vida, irmão. Faça um balanço na sua vida, as ações que você pratica. Olha aí. Olha quem é que está na sua vida ainda. Será que tem alguma coisinha de Deus na sua vida? Será que tem um pouquinho só? Esse pouquinho que está aí, Deus pode fazer ele ser uma lâmpada cheia. Deus pode encher. Mas cadê o esforço seu? Cadê seu esforço, irmão? Onde foi ele? Cadê aquela vida de oração que a irmã levava? Cadê aquela vida de jejum que a senhora levava? Onde está ela? Cadê aquela irmã paciente em casa que suportava tudo e vencia na oração? Onde está aquela irmã? Cadê aquele irmão batalhador que chegava na igreja e buscava Deus, lutava com Deus, vencia junto com Deus? Cadê aquele irmão? Onde está ele? Aonde foi? Aonde foi, irmão? Olha, irmãos, nós estamos num verdadeiro campo de batalha espiritual. Você é um soldado que não pode cair vencido pelo pecado. Você é um soldado que não pode cair vencido no campo do adversário. Você tem que vencer o inimigo. Diz a Bíblia que é com o bem que se vence ele. Agora, quantos irmãos já não querem nem vir na igreja mais? Amanhã é doutrina, pode contar no dedo aqui os irmãos que vêm. Quem vai vir aqui? Os prudentes. E os outros que não vêm? São loucos, diz a Bíblia. Mas eu estou aqui todo dia. É todo dia mesmo que a Bíblia manda. É tempo para você morar na sua casa de barro lá, de tijolo lá, e a casa de Deus há de ficar deserta. Olha o que está em Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 6. É tempo para vós habitares em vossas casas estucadas, e a minha casa, diz o Senhor, há de ficar deserta. Você chega na sua casa, eu estou na minha casa, eu estou cansado. Hoje é doutrina mesmo. Eu fui lá ontem na igreja, o que tem? Não vou hoje não. Deita lá, estica as pernas. Eu vou ligar o rádio aqui, né? Liga o rádio, aí o Espírito Santo fala: seu crente, você que está aí deitado dormindo, acorda, Jesus está voltando. É tempo de buscar, as minhas forças se acabaram. É tempo de buscar a Deus. Todo dia escuta a mesma coisa. Desliga isso aí. É isso que está acontecendo, irmão. Sabe o que está acontecendo? Você está tapando os ouvidos para não ouvir o Senhor falar com você. Porque Ele vai corrigir você do seu erro. É isso que Ele vai fazer contigo, você não quer mais ouvir. Aleluia! Aí então vai cumprir na sua vida Provérbios capítulo 2. Estendi a minha mão a um povo que não me deu atenção. Clamei, mas não me quis ouvir. Mas chegando o dia da sua angústia, a mim clamarão. De madrugada me buscarão, mas eu também não ouvirei eles. E o que já está acontecendo é isso aqui. Quantos irmãos que Deus estendeu a mão? Vem, meu filho, eu quero te ajudar. Vem. Senhor, o senhor sabe, né? Aí então, já que você não veio pelo chamado, vai lá, liga o rádio. Meu irmão que está em casa, vem correndo, Jesus tem bênção para você. Quero saber disso não, todo dia escuta a mesma coisa. Desliga o rádio. Vai chegar o dia da sua angústia, se já não chegou. Você vai chorar, vai dizer: Senhor, me ajuda. Não. De madrugada levanta 3 da manhã, cai diante do Senhor, por favor. Não. Por que Deus não quer ouvir? Porque seu coração é duro. Você não quer ouvir o que o Espírito Santo fala com você. Você tem que atender a voz do Senhor te chamando. Glória a Deus. Irmãos,
Talvez essa palavra você não está aceitando ela. Talvez você está recusando ouvir esta palavra. Hoje você pode recusá-la, irmão. Mas amanhã você vai bater na porta querendo ouvir essa palavra. Amanhã você vai dizer: irmão, eu queria ouvir aquela palavra daquele dia, meu Deus, que eu tanto recusei aceitar. Bem-aventurado é o que ouve, diz a Bíblia, e guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está perto, diz a Bíblia. O tempo está perto, meus irmãos. Ó igreja, irmãos, eu quando lembro da igrejinha no passado, eu sinto desejo de chorar, e muitas vezes tenho chorado diante do meu Deus. Porque naquela época não precisava, irmão, de apertar os irmãos para vir na igreja. Não precisava não. Naquela época não precisava de você botar uma credencial de frequência para os crentes vir na igreja. Não precisava disso não. Naquela época o Espírito Santo ia lá e pegava os irmãos porque o coração estava aberto. Vocês se lembram disso aí? O coração estava aberto, Deus falava e você ouvia. Vem meus filhos, sim papai, já estou indo, e corria para lá. Chegava aqui, a casa de Deus estava pequenininha, mas estava cheia. Estava cheia, todos os crentes alegres, glorificando a Deus. O Espírito Santo derramava poder e todos choravam, ia cheio para casa do poder de Deus. E hoje, irmão, hoje tem crente que é duro de coração, fala com ele, eu não vou lá não. Os irmãos só sabem pedir dinheiro na igreja. Quando o irmão, antes de falar uma palavra como esta, pensa primeiro as despesas da igreja. Pensa como é duro ganhar um pecador para Cristo. Pensa no esforço que se faz para buscar aquele que está lá na prisão, aquele que está lá debaixo da ponte, aquele que está na prostituição, lá enterrado na vida na central do Brasil. Como é difícil ganhar uma pessoa daquela para Jesus. E quantas vezes o jejum, a oração não faz efeito. A oração, a palavra no rádio chega ali, quebra aquele coração na hora mais angustiante dele. Aí você é um murmurador. Você não quer ouvir mais Deus falar com você. Aí se você lembrar da igrejinha velha, você vai ver que a sua vida era diferente. Quando você saía do seu trabalho em direção à sua casa, ou saía do trabalho para vir para a igreja, ali quando dava na hora certinha de ir para a igreja, o Espírito Santo já falava, vamos depressa, porque daqui a pouco começa a oração. Você sentia aquela voz bradar dentro do seu coração, aí mexia as suas entranhas, começava a chorar, abraçava a Bíblia, saía carregando a marmita nas costas e vinha correndo para a igreja. Hoje você não quer fazer mais isso, irmão? Hoje não, hoje está diferente. Hoje como que é trabalhoso para o Espírito Santo convencer os irmãos? Quando chega na hora de vir para a igreja, o Espírito Santo deixou de falar? Não, ele fala. Chega 2 horas da tarde, quando vai começar o culto, o Espírito Santo chega lá e diz, olha, está na hora de ir para a igreja. Está na hora de ir para a igreja. Aí daqui a pouco, ah, meu Deus, meu filho, vai tomar um banho, minha filha, cadê você? Cadê onde é que está meu sapato? Cadê minha meia? Onde é que deixei minha blusa? Cadê meu vestido? Passa para mim aí. Ai, meu Deus, você tem que fazer isso, aquilo. E a hora está passando, a hora está passando. Aí, meu filho, já arrumou, já tomou banho? Não, pai, por que você não fez isso? E a hora está passando. A hora está passando. Chega 3 da tarde, você está em casa. Chega 4 da tarde, você não sai. Quando dá 4:30 da tarde, você quer sair de casa. Você não viu que é o diabo que está prendendo você em casa? Você não está discernindo isso mais não? Abre os teus olhos, meu irmão. Repreenda o diabo, vença ele. E lamentavelmente se cumpre São Mateus 24, versículo 12. O amor está se esfriando. Essa é toda a verdade. O amor está se esfriando. Quando chega no dia da Santa Ceia, irmão, tem muitos irmãos que não estão nem aí com a ceia do Senhor. A mesa de Deus está sendo desprezada. Quantos irmãos que são faltosos. Oh, meus irmãos, aonde nós iremos parar com isso? Até quando? Até quando, meus irmãos? Deus fala todos os dias. Ele fala todos os dias. Vem, 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 vem. Ai, irmão, mas eu vou na igreja todo dia. Mas é para todo dia mesmo, irmão. Não pense você que o Espírito Santo quer que você fique em casa, porque Ele não quer, não. Ele sabe que o Satanás tem colocado a televisão na casa de muitos crentes. Está colocando, irmão. Quem sabe já está tendo na tua casa. Está colocando a dedo, prendendo você, você não está vendo não. Abre os teus olhos, vença o inimigo enquanto você está de pé. Vença ele em nome de Jesus. O tempo da graça está terminando, igreja. O tempo da graça está terminando. Até quando o Senhor vai clamar, irmãos?
Jesus, quando estava na cruz, ainda clamava: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E hoje ele se sente desamparado, sozinho. Hoje ele se sente desprezado. Deus meu, não me deixe sozinho. Hoje ele clama: não me deixe sozinho, meus irmãos. Eu estou sofrendo tanto para ganhar esses pecadores. Fica junto comigo. Quem é do lado de Jesus, hein? Quem é do lado do Senhor? Não, não é com a mão que se responde. A Bíblia fala aqui no Salmo 15, no Salmo 24. Os limpos de mão e os puros de coração, diz a Bíblia. Esses estão do lado do Senhor. Já leu na sua Bíblia? Está escrito aí. Salmo 15. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Salmo 24. Aqueles que são limpos de mão e puros de coração, que não entregam a sua alma à vaidade. Está aí. Esses estão do lado do Senhor. De que lado você está, irmão? De que lado você está? Ore a Deus comigo agora. Fale com Deus: Senhor, a partir de hoje, eu vou ter decisão na minha vida. Meus irmãos, em nome de Jesus, tome uma decisão com Deus. Tome, irmão. Tome uma decisão com Deus aqui hoje. Fala: Senhor, a partir de hoje eu vou mudar a minha vida, Senhor. Não importa o que fulano fez de errado. Não importa o que Beltrano fez de errado. Não importa o que Ciclano operou de errado. Não interessa o que ele fez. O interessante é que Jesus é certo, irmão. Você não está aqui porque você aceitou homem algum. Você não aceitou Joaquim. Você não aceitou o presbítero Sérgio. Você não aceitou o missionário de Viverano. Você aceitou Jesus, irmão. Foi Jesus que você aceitou. Então, deixa todo o embaraço desta vida. Te apega com Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, nunca largue de Jesus. Nunca deixe Jesus Cristo, meu irmão. O anjo do Senhor está aqui. O anjo do Senhor está aqui, com a bandeja espiritual. O anjo do Senhor está aqui. Cante, igreja. O anjo do Senhor está aqui, espiritual, querendo te alimentar. O anjo do Senhor está aqui. Aleluia, meu Deus. Todos começam da glória, 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 glória a Deus. Oh, aleluia, meu Deus, aleluia. Deus Todo-Poderoso, Deus Santo. É tarde de perdão, é tarde de reconciliação. Oh, meu Deus, oh, meu Pai querido. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Deus, é momentos de maravilha, Senhor, na sua presença, meu Pai, aonde vamos participar, ó Pai, do teu corpo, do teu sangue, ó Deus, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Elias, Deus de Isaac, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Senhor, sei conosco nessa peleja, Senhor, aleluia. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, Pai, Deus, 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 Deus poderoso, aleluia. Eu creio, Senhor, na sua palavra, que é fiel e verdadeira, meu Deus, e ela nos exorta, meu Pai, que tudo que nós pedimos na oração, crendo receberemos, ó Pai, aleluia, meu Deus, Senhor da glória, tira, meu Deus, as dúvidas dos corações, Senhor da glória, tira a incerteza, meu Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus.
Pode acontecer e a Bíblia revela